Fala, meus bruxos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, porque me perguntaram como foi, né, a minha experiência de virar de pombagira, como é virar de pombagira. Então, eu vou falar um pouquinho dela, né, a minha querida, minha amada, minha mãe, Dona Maria Padilha das Almas, tá bom? Editor, solta uma macumba pra gente. Laroia! Falar sobre esse assunto é bem interessante. Por que eu digo que é bem interessante? Porque eu, como homem hétero que sou, cara, eu ouvi muita falácia, muito tabu. Eu sei que tem terreiros que abomina homem virar de pombogira, entendeu? Tem gente que tem uma ilusão de que se o homem vira de pombogira, ele vira banda e etc e tal. Bom, a história de como ela chegou, eu vou fazer bem resumida mesmo, que eu não tenho como dar muitos detalhes. Por mais que eu gostaria, você sabe que eu gosto de falar as coisas, mas de fato não tem como dar muitos detalhes não. Bom, eu precisava se fazer um trabalho aqui em casa, né? E eu tinha um pai de santo, de candomblé, na época. E ele ia fazer esse trabalho aqui em casa, fazer a limpeza aqui em casa, etc e tal. E aí o que aconteceu? E esse trabalho foi demorado, cara, muito demorado, né? Mas enfim, na verdade, de fato precisaria que fosse 2 dias, mas o do primeiro dia já demorou muito. Enfim, e foi passando o tempo, foi passando a hora. Aconteceu que o Exu do meu ex-pai de santo, ele pegou meu ex-pai de santo, né? E tudo bem, chegou lá o homem. Esse aí eu não vou expor o nome nem do pai de santo e nem do Exu em questão. Mas aí chegou e tal. Quem me conhece sabe bem essa história. E aí ele chegou e tal, e ele conversou com a minha mãe, né? Explicou algumas coisas, falou algumas coisas. E, enfim, são fatores particulares meus e tal. Mas, ao passar do tempo, eu comecei meio que... Eu não lembro como é que descia. Eu meio que comecei a passar mal e aí, enfim, chegou o nosso herói, né? Seu Tranca-Rua. Tranca-Rua tava aqui, o Exu do homem também tava aqui. E aí rolou mais um outro trabalho, né? Porque aproveitou que tava os dois aqui e tudo bem. O Tranca-Rua tava aqui, aí ele falou, ó, meu velho, pode caminhar e etc e tal. E o Tranca-Rua foi embora. E aí continuou o Exu do pai de santo lá. Passou mais um tempo, eu continuei passando mal. E aí o Exu do pai de santo falou assim, deixa vir quem tem que vir. Eu falei, tá bom, né? Porque eu tinha uma ideia meio maluca de que não podia se misturar. Porque a única entidade que eu tinha ali em Tranca-Rua naquela época era o Pai João de Angola. Eu achei assim, meu, estranho. Até então eu nunca tinha virado de outra coisa a não ser esses dois aí. E tudo bem. Aí eu não sei como é que coisa aqui, cara. Aí tudo bem. Tranquilo. O Pai João de Angola veio. Aí tava ali, conversou com o Exu do pai de santo, tal. Foi resolvendo mais outras coisas. E tudo certo.
Aí passou um tempinho. A João de Angola foi embora. Pode ir embora. Tal, cuida do seu menino, etc e tal. Aquele papo que todo mundo já sabe. Aí, falei, acabou, né? Acabou. Não tenho mais nada. E aí eu peguei e fiz o seguinte. E fiquei de boa. E passou alguns momentos, e ainda o Exu do homem tava lá. Passou alguns momentos. Ele chegou e ficou olhando pra minha cara, e eu de repente comecei a tremer muito. Aí eu falei, ô seu fulano, Vamos! me explica uma coisa. Vai voltar alguém? E aí ele falou assim, não vai voltar. Olha, então tá bom, porque eu tô aqui meio tremendo no frio aqui, mas não tá frio. Aí ele deu uma risada. E aí tá bom. E eu continuei tremendo. E aí, depois disso, eu comecei a me sentir estranho, mano. Aí vamos lá, os pontos que é interessante. Ai, caramba, que é importante citar. Eu comecei a me sentir gelado. Morri. Eu me senti muito gelado. Meu corpo ficou gelado. Estranho. Muito estranho. Vamos! Acho que das minhas incorporações iniciais, acho que foi uma das piores sensações que eu tive. Aí tá bom. E aí tal, e aí, de repente alguém me pegou. Nesse que alguém me pegou, aí o Exu dele deu risada. E é nessa que o Exu dele deu risada. Ele falou alguma coisa que eu não consigo me recordar. E o meu rosto ficou muito sério. E minha mão foi pra cintura. Não dá pra ver aqui, né? Ficou a mão assim pra cintura, sabe? E me sentindo muito gelado. Essa sensação eu não esqueço. De me sentir muito gelado. E ao mesmo tempo eu sentia muita raiva. Muita raiva. Uma raiva que eu não consigo explicar pra vocês. Muita raiva. Muita raiva. Muita raiva. Bom. Aí, dito isso. Aí ele falou assim, pode se apresentar. Aí ela falou o nome dela. Meu nome é Maria Padilha das Almas. Morri ali. Meu nome é Maria Padilha das Almas. E aí, tipo, ele tá bom. Aí deu um cigarro na mão dela, ela fumou. E tal, não quis trocar muita ideia. Padilha nessa época não era muito de conversar. Quando se falava que a Padilha tava vindo, as pessoas aqui em casa tinham dor de barriga, nego ia pro banheiro, sabe? Tipo, nossa, era um apavoro, mano. E a Padilha sempre muito rude, ela sempre foi muito rude. Assim, Tranca-Rua não fala palavrão, de forma alguma, é muito raro o Tranca-Rua falar palavrão, ele tem que estar muito nervoso, muito irritado, ou junto com o capa preta da minha mulher, porque aí eles são muito amigos. É engraçado isso, muito engraçado isso. E já ela não. Ela fala todos os palavrões possíveis do mundo, palavrão que você nem imagina que existisse. Ela fala. Ela xinga mesmo, ela fala mesmo, ela bota os outros abaixo de cachorro, mas ela resolve os problemas. Ai, que bacana. Mas ela sempre, no início, sempre muito rude, sempre muito brava, muito... Como é que eu posso falar? Cara, muito brava. A Padilha, ela sempre foi muito brava, sempre foi muito
respondona. Eu vou dizer assim, mas eu creio que ela entende quando eu falo isso. Ela sempre foi muito mal educada, né? Naquela época ela era bem mal educada, né? Tipo, ela... Ah, não dá pra subir lá pra cima. Ela falava uns baratos assim, mano, sem escrúpulo nenhum. Uma índole totalmente diferente do Tranca-Rua, por exemplo. Totalmente diferente. Mas, tudo bem, respeito. Mas, cara, eu aprendi a amar ela. Ela é minha mãe. Ela é uma daquelas entidades que eu falo que é tudo na minha vida, sabe? Ah, mas pra você como homem, como que ficou depois disso? Cara, não ficou nada. Não, se eu não falar que não ficou, eu tô mentindo. Ficou sim. Eu senti que eu me sinto um homem mais empoderado, tá ligado? Tipo, eu tenho mais empoderamento mesmo masculino, sabe? Por incrível que pareça, as pessoas pensam o inverso, que ela vai te deixar assim, vai te deixar assado. Muito pelo contrário, mano. Tipo... Caramba, tá difícil descer aqui. Muito pelo contrário. Ela... Eu diria que ela realçou mais ainda a minha masculinidade. Ela me cobra muito de eu ter que estar bem vestido, de eu estar perfumado, de eu estar bem alinhado, de eu estar apresentável, entendeu? Porque ela fala muito que eu sou a representação deles, independente de quem for. Então... Caramba, eu não vou conseguir. Consegui. Então, independente de quem for que tiver a entidade, quem for a entidade que eu tenho, eu tenho que estar bem vestido, eu tenho que estar bem arrumado, tenho que estar bem apresentado. Padilha, ela me livrou de muito problema em relação... Ai, caramba, em relação a relacionamento. Depois que ela chegou, ela mudou muito minha vida em relação a isso. Diria assim, Padilha que escolheu depois disso, né? Padilha que mudou essa parada. Então, é aquele papo. Esse mito de que a pombogira vai deixar o homem mais feminino, cara, isso não aconteceu comigo. Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Então eu posso afirmar com todas as letras que pra mim como homem foi só benefício. De verdade verdadeira, pra mim foi só benefício. E depois do tempo, Padilha ficou mais, eu diria assim, com as pessoas mais próximas, ela ficou mais tranquila, entendeu? Ela ficou bem mais suave, bem mais de boa. Ah, não adiantou nada, mano. Ela ficou bem mais suave, ficou bem mais de boa. Com as pessoas certas, ela continua sendo aquela mulher ríspida, aquela mulher mais rude. Mas ela é uma mãezona. Eu vejo que aquilo que ela faz é pra cuidar daqueles que ela cuida, sabe? Tipo... olhando por esse lado, sabe? Mas hoje eu digo que, por incrível que pareça, assim, ó, eu trabalho de Exu, né? Eu trabalho com Tranca-Rua e eu trabalho com ela também. E eu confesso pra vocês que por hora eu trabalho melhor com ela do que com ele. Juro pra vocês, pode parecer loucura, mas é uma realidade. Eu trabalho com ela melhor do que com ele. E consulta que eu digo que eu desenrolo muito mais, que eu consigo reverter muito mais, que eu consigo deixar com que trabalhe muito mais. O problema é que assim, a Padilha bebe muito. A Padilha bebe tipo 3, 4, 5 vezes mais que o Tranca-Rua. Isso, porque a minha Padilha, ela não é uma mulher delicada, ela não é uma mulher fofa, ela não é aquela pombogira que usa cigarrilha, que toma bebida fina. Não, Padilha toma cachaça,
fuma cigarro de filtro vermelho, se tiver, fuma charuto, fuma o que tiver, entendeu? Ela é desse jeito. Mas hoje em dia eu digo que ter pombogira, pra mim, é uma das melhores experiências, é uma das melhores coisas que me aconteceu nessa minha vida, no meu caminho espiritual, né? É que tem coisas, né, que eu não tenho como ainda contar pra vocês, né, sobre a minha experiência com a Padilha, porque eu tenho muitas histórias com a Padilha. Mas a Padilha mudou muito minha vida, melhorou muito minha vida, me deu uma perspectiva de ser um ser humano melhor. Eu diria que Padilha, ela me fez ser um homem melhor, né? Então, se no seu terreiro tem esse negócio de que homem não pode virar de pombogira, eu vou respeitar 100%, cada um com a sua doutrina, cada um com os seus negócios, e tudo certo. Aqui é normal, aqui tá tudo bem, porque aqui a pombogira não vai te fazer virar homossexual por causa disso. Do mesmo jeito que Exu não vai fazer a mulher virar homossexual. Se a pessoa ela já tem inclinação pra isso é outra história, isso é outra coisa. Não tem nada a ver. Agora, falar em relação a isso, pra mim foi só benefício. Eu digo que foi só benefício. Ah, você ainda fica gelado quando ela pega você? Não, não fico mais. Hoje em dia eu não fico mais. Mas gosto muito. Não tenho só ela, tenho Dona Cacarucaia, que é uma... eu diria que é um orixá na terra, aquilo ali, bicho. Aquilo ali é uma senhora de muitos saberes, é uma senhora de muito... Ai, cara, muita emoção. A história dela é muito, muito complexa e você se emociona muito com isso. E assim como me emocionei com a história da Padilha, né? Tanto que a Padilha é minha mãe e a Dona Cacarucá é minha avó. Eu falo bem assim, né? Então, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, meus queridos, resumidamente o vídeo é esse. Também é um vídeo simples. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui pra mim como que foi a sua experiência virar de pombogira a primeira vez. Eu confesso que eu fiquei assustado. E conta pra mim como que foi. E deixa aí nos comentários. Compartilhe com o pessoal do seu terreiro. Compartilhe com o seu irmão de santo. Compartilhe com a sua mãe de santo. E que meu pai abençoe a benção. Que Deus, Satanás e o Sagrado te abençoe. Amém. Laroia!